Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Estou aqui ao vivo no Instagram, ao vivo no YouTube, para falar com vocês hoje sobre esse tema tão importante que é sobre a reabilitação paliativa. Então, vão chegando. Hoje é sexta-feira, dia da nossa live. Quem me acompanha aqui já percebeu que no começo da semana eu coloco um tema, né, de algum post, alguma informação, e na sexta eu falo desse tema numa live para a gente poder passar a semana inteira falando mais sobre isso, para que vocês tenham também essas vivências aí. Então, aqui eu estou em duas câmeras, tá? Só para quem está chegando e perceber que eu não vou estar olhando o tempo todo para uma câmera só. E para quem não me conhece, para quem está chegando, né, aqui na página, tem bastante seguidor novo. Então, eu quero me apresentar, né, para que vocês conheçam o que eu estou fazendo aqui. Eu sou a Cristiane Freitas, eu sou fonoaudióloga especializada em disfagia e paliativista. E o meu objetivo é ajudar fonoaudiólogos a ter mais segurança na condução de casos de disfagia crônica e incurável. Então, eu trago para vocês sempre conteúdo em relação a esse tema, e o conteúdo de hoje é a reabilitação paliativa. Então, dentro da abordagem dos cuidados paliativos, nós temos essa atuação de reabilitação paliativa. É algo até muito interessante da gente falar sobre, porque aquele mito enorme dos cuidados paliativos, achando que ele é indicado somente para quem está em fase final de vida, em finitude da doença, né, nesse processo final, isso é um mito. A gente tem a indicação da abordagem, o ideal é desde o diagnóstico de uma doença crônica, de uma doença progressiva, de uma doença que não tem perspectiva de cura, e mais do que isso, ele é indicado para toda pessoa que tem um sofrimento envolvido em relação a uma doença, mesmo que seja grave, que tenha perspectiva de cura, mas que gere esse sofrimento. Porque o cuidado paliativo, ele é essa abordagem ampla, que vê a pessoa como um todo, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. O quanto a reabilitação paliativa ela é muito mais ampla. Então, só terminando esse raciocínio que eu estou trazendo para vocês, quando a gente tem essa indicação desde o começo, nós atuamos em fase inicial, a moderada dessas doenças, nós temos a indicação de uma reabilitação, sim. Então, o fonoaudiólogo pode sim atuar em cuidados paliativos com a reabilitação. Mas o que ela é diferente de uma reabilitação tradicional? Então, esse é o nosso assunto, que nós vamos falar a fundo. Nós somos formados para reabilitar. Então, na nossa formação, nós temos a vivência do que é uma doença, nós correlacionamos dentro da nossa expertise da disfagia, né? Então, a gente correlaciona essa doença com alteração de deglutição e a gente faz um plano pensando em traçar um olhar para reabilitação dessa disfagia, um olhar para reversão, um olhar para cura, um olhar que a gente espera, né, de chegar, por exemplo, de um FOS1 a um FOS7, de uma dieta, de uma VO0 para uma dieta geral. Esse é o nosso maior cenário dentro da nossa formação, que é essa tradicional da reabilitação. E aí eu te pergunto, você que já atua, e quando você lida na reabilitação e o seu paciente não tem mais ganho com aquela intervenção? O que fazer? E essa é a grande pergunta que nós entramos nesse outro assunto da reabilitação paliativa. Porque é esse ponto que o profissional de saúde, principalmente falando da fonoaudiologia, que é, né, o meu objetivo aqui com vocês, é a gente enxergar esse além, da gente enxergar de quando vai além da minha capacidade de reabilitar plenamente, de reverter plenamente aquela situação. Porque quando a gente só foca nisso, nessa reversão, e as coisas vão se complicando, a gente não tem estratégias, né, não tem repertório, até por não ter aprendido, de como lidar com as complicações, de como lidar com os desafios que vão além da técnica em si. Além da questão do próprio paciente que tem a disfagia que se intensifica. Envolve sofrimento da família, envolve inseguranças e muitas dúvidas, e também envolve uma atuação nossa com a própria equipe. E será que nós temos essa bagagem toda
para atuarmos em todas essas vertentes aqui que eu estou trazendo para vocês, e que eu tenho certeza que já faz parte da atuação de vocês. Eu já tenho certeza que vocês atendem pessoas nessa condição de doença, né? E que chega um momento de que a reabilitação ela vai até um ponto e daí adiante eu fico, e agora o que fazer? Quais são essas doenças? Parkinson é uma dessas doenças que a gente atende muitas pessoas com esse diagnóstico, as síndromes demenciais, DPOC, ICC, as doenças oncológicas, que acho que é até mais óbvio pensar na doença oncológica com o cuidado paliativo, mas o cuidado paliativo ele é para essas várias doenças que a gente lida. E eu tenho certeza que você, na sua prática, lida com, pelo menos, ou já lidou com alguma dessa situação que eu estou trazendo agora. E a gente sabe que existe um momento que a reabilitação, ela vai até um certo ponto e dali para frente o que fazer. E aí surgem muitas dúvidas, não é? Pois bem, então vamos lá. Reabilitação paliativa, ela é o que difere dessa reabilitação tradicional é exatamente isso. A reabilitação tradicional é o foco na cura, o foco na reversão, né, daquela situação, que é o que nós somos formados em relação a restabelecer essa deglutição. A reabilitação paliativa, ela tem uma outra dimensão, que é maior, é mais ampla do que a reabilitação tradicional. Ela considera de que existe algo de base que interfere nesse processo de cura. Então, uma vez que se tem isso, a reabilitação paliativa, ela tem essa visão de propiciar todas as estratégias que permita que o paciente que convive nesse cenário tenha o bem-estar, que tenha qualidade de vida e que tenha o máximo da sua funcionalidade preservada. Então, acho que o foco da reabilitação paliativa é funcionalidade. Então, eu tiro o meu foco da cura, da reversão, para um foco de que eu posso adaptar, de um foco que eu posso maximizar esse potencial compensatório pensando numa funcionalidade. E isso muda tudo o olhar nosso do manejo das disfagias, né? E por que muda? Porque quando eu penso numa reabilitação tradicional, a deglutição ela precisa ser segura. Eu preciso garantir que essa deglutição se restabeleça. Então, eu vou pensar naquele ponto, broncoaspiração, né? Se qualquer indício de broncoaspiração, eu vou ter uma intervenção mais radical. Quando eu falo na reabilitação paliativa, não é que eu não vou também ter esse olhar, claro que eu vou continuar considerando tudo isso, vou continuar considerando que essa deglutição ela precisa não ter impacto, né, no padrão pulmonar, na qualidade de vida, em nutrição, hidratação, até porque essa reabilitação paliativa é aquele momento em que a gente tem que oferecer todo esse ganho para o paciente, né? Só que é um olhar de que eu posso minimizar os danos, mas mais do que isso, é um foco de que eu considero as tomadas de decisões e condução de toda essa trajetória centrada no paciente. Então, eu não fico só focada na deglutição segura, eu fico focada no quanto que aquela pessoa se relaciona com a alimentação dela. O quanto essa dificuldade pode ter um impacto no global daquela pessoa. E quais são os desejos dela, as expectativas que ela tem em relação a isso, em relação à doença dela. Então, o profissional, ele entra com esse olhar amplo de ser útil ao paciente, usando a sua expertise técnica e considerando sempre a vontade da pessoa para as tomadas de decisão. E em relação a isso, acho que a gente tem várias coisas para ainda falar sobre, em relação à questão da autonomia do paciente e em relação também a essa funcionalidade do paciente. Então, vamos lá. Em relação a esse olhar da autonomia, também é um profissional que vai ser diferenciado, que vai ser além da técnica. Por quê? Ele vai considerar o paciente dele como uma pessoa única. Uma pessoa única, e você vai valorizar a história daquela pessoa, você vai valorizar quais são as vontades dela, a relação dela com essa alimentação, a relação com a própria doença. E aí você vai traçar um plano de cuidados em relação a isso.
Então, o paciente ele tem o direito de escolher se ele quer uma via alternativa ou não, se a via oral para ele é muito importante ou não, ou se ele não deseja comer. E aí é uma construção. E esse é a maior ganho de uma reabilitação paliativa para o fonoaudiólogo, que é a oportunidade que o fonoaudiólogo tem de traçar esse plano de cuidados junto ao paciente, só que vai além do paciente, vai família e vai equipe. E esse é o olhar amplo da reabilitação paliativa. E na hora que o seu paciente está na reabilitação paliativa, com essa indicação, a gente considera de que ele está num processo inicial a moderada da doença. Uma vez que isso acontece, a gente tem uma grande oportunidade, uma janela de grande oportunidade na fase inicial amadurada da doença. Por quê? Por dois fatos muito importantes. Primeiro, que é o que eu estou dizendo, dessa manutenção da autonomia do paciente. Então, você tem a oportunidade de traçar um plano de cuidados, porque a gente sabe do que vem pela frente. A gente sabe em relação à disfagia, principalmente, qual vai ser a trajetória. Por mais que você não saiba exatamente o que vai acontecer com aquele paciente que você está, você tem uma ideia do que aconteceu com outros, da experiência que você tem. Então, isso já é um grande norteador para esse plano de cuidados compartilhados, porque você sabe o que vem pela frente. E o segundo ponto é que essa intervenção, o quanto antes, ela promove essa manutenção da funcionalidade, que é isso que eu estou dizendo para vocês. Eu acho que o grande foco da reabilitação paliativa que eu quero trazer para vocês são esses dois. Plano de cuidados compartilhados, e aí eu vou valorizar essa autonomia do paciente e funcionalidade dele. Então, a gente já sabe disso, porque a gente já atende na prática muitos casos nessa fase de inicial a moderada da doença. E a gente vê que a nossa intervenção, ela realmente traz ganhos. Ela minimiza os danos que a própria doença pode causar, né? Então, o próprio risco de broncoaspiração, quando você tem uma intervenção fonoaudiológica nesse cenário, a gente sabe o quanto a gente consegue estabilizar o padrão de deglutição, o quanto a gente consegue retardar esse avanço da dificuldade em si. As estratégias que a gente já usa, elas são importantíssimas, elas têm peso de diferença mesmo na vida daquela pessoa, né? Então, se a gente pensa nessa intervenção, a gente garante essa manutenção de funcionalidade. E isso é um bem-estar enorme para o paciente. É um bem-estar enorme. A gente potencializa essa função propriamente, né, de musculatura, de resistência, de manobras que você consegue fazer uma educação continuada para o paciente e para a família, de saber o que fazer quando entram as dificuldades mesmo, quando acontece uma tosse, um engasgo, que recurso que usa, que manobra, que estratégia, para que já não tenha impacto. Isso a gente já faz e realmente é algo que ajuda em não acelerar tanto o processo, o declínio que a própria doença traz. Então, outra coisa também em relação a esse raciocínio é que o profissional que domina a reabilitação paliativa é um profissional que não vai ser pego de surpresa. É um profissional que sabe da trajetória da doença, e aí ele vai ter ferramentas que também, dentro dos cuidados paliativos, a gente tem escalas de funcionalidade. Então, uma escala, por exemplo, é o PPS, uma escala de funcionalidade que a gente até tem um indicador ali dizendo de como que está a aceitação via oral, a própria dificuldade de deglutição em si, né? O quanto que isso vai se intensificando. E dentro dessa escala, você, junto com a questão motora, outras coisas que você olha, você já consegue pontuar em que fase de cuidado que seu paciente está em relação à funcionalidade dele. E você vai tendo um olhar, sabendo do que vem pela frente, porque você conhece da doença, você aprende a olhar para essa doença, né? Então, quando você tem essa visão ampla, você não é pego de surpresa. Na prática, o que eu posso traduzir isso para vocês? Então, você está ali atendendo uma pessoa, né, nessa condição de doença, como eu trouxe para vocês, e aí você vem fazendo a tua reabilitação e chega um momento que algo muda, que essa disfagia se intensifica, de que a família liga para você ou no próximo atendimento fala, olha,
ele está tendo mais dificuldade, ou ele está deixando de comer, ou ele está engasgando mais. E aí você tem segurança para saber o que fazer, porque você vai ter um raciocínio claro de entender se isso é algo pontual, de uma condição aguda, que pode ser uma infecção, pode ser uma mudança de medicamento, pode ser uma mudança de rotina. Tem várias coisas que interferem. Ou se é um marcador que nos mostra a progressão da própria doença. E isso é divisor de águas para o fonoaudiólogo. Por quê? Porque qualquer mudança impacta diretamente na função de deglutição. Porque a gente sabe que a disfagia, ela é sintoma de uma doença de base. Só que além da doença de base em si, qualquer mudança desse quadro clínico impacta diretamente na disfagia. Então, vai acabar chegando em nós. E é quando vem aquelas angústias. Ele tá com dificuldade, ele não tá comendo, ele aceitou pouco hoje. E aí, quando você tem esse olhar da reabilitação paliativa, você não é pego de surpresa. Essas mudanças do desempenho de deglutição, você sabe interpretar. E esse é o grande segredo. O grande segredo da reabilitação paliativa é você ter o objetivo claro. O objetivo claro. Quando você tem isso claramente, as estratégias em si, elas são um detalhe, ela é uma questão de um recorte desse todo. E eu não estou dizendo que elas não são importantes, elas são muito importantes. E o fonoaudiólogo tem um arsenal de técnicas terapêuticas. A gente aprendeu muita coisa. Um fonoaudiólogo que atende disfagia sabe um arsenal de técnicas terapêuticas, é um repertório grande. Então, a gente tem exercícios em si, técnicas, a gente tem manobras que ajudam muito nesse processo de deglutição e que são extremamente necessários nisso que eu estou falando. Então, a gente precisa, sim, ter um domínio de uma avaliação impecável de deglutição para traçar o plano mesmo de cuidados do que aquela biomecânica de deglutição nos indica, né? Qual é o exercício, qual é a consistência, qual é o modo de oferta que a pessoa se beneficia de comer. E aí isso é algo super importante e que o fonoaudiólogo tem que ter um olhar além dessa técnica, porque é tudo aquilo que eu estava dizendo para vocês. O objetivo da fase de cuidado, de um plano de cuidados compartilhados que você vem traçando junto ao seu paciente, a família e equipe, é o que vai te dar uma condição mais assertiva e um espaço mesmo para você atuar com a sua técnica. Então, eu vou trazer um exemplo para ficar mais claro ainda do que eu estou dizendo. É a mesma coisa a gente entrar numa mecânica, por exemplo, né, num local desse. Então, você chega lá, você vai ver várias ferramentas, né, nessas áreas aí, várias ferramentas ali, um arsenal de ferramentas. Mas, se você não tem um objetivo claro para que usar aquela ferramenta, quando usar, quando não usar, por exemplo, de nada adianta você ter a ferramenta em si. Então, é isso que eu estou tentando dizer nesse sentido, que por mais que você seja um fonoaudiólogo que domina uma avaliação impecável, que conheça de técnicas, tem essas técnicas mais avançadas, que hoje a gente tem muito, a fonoaudiologia avançou muito, mas se você não tem objetivo claro, chega um momento de que não é o bastante. Então, é aquele momento que você chega na reabilitação e dali para frente, quando não tem mais uma resposta em relação àquela reabilitação, que o paciente não tem mais ganho, é aquele ponto do precipício que você chega e agora, para onde que eu vou? E eu já passei muito por isso. Eu imagino que você também, em algum momento da sua trajetória profissional também. Aquele momento que você fica, nossa, agora tá desafiador, porque essa disfagia se intensificou, o paciente às vezes me pede para comer ou não quer comer, tem essas questões. Aí, fora isso, eu fico nessa questão, será que cheguei no limite terapêutico? Será que eu dou alta por limite terapêutico? Vem justamente essa dúvida, né, nesse momento. E fora essa angústia, vem a angústia da família, que vê esse declínio, que vê que não tem mais ganho com aquela intervenção e eles jogam para você, mas puxa, o que está acontecendo? Até desconfia, né, do trabalho, será que eu chamo outra fonoaudióloga porque eu não estou vendo ganho? E é algo que vai além também do que a gente pode oferecer nesse sentido,
tecnicamente dizendo, propriamente técnico. Porque esse objetivo global é o que vai ser divisor de águas para você ter segurança nessa condução. Isso está ficando claro para vocês, quem está me acompanhando aí? Então, a reabilitação paliativa, ela é o que te dá essa segurança para você saber como usar essas ferramentas que nós já dominamos. Então, estratégias em si de terapia, o que eu uso, né? O que eu uso na minha prática? Puxa, tem muitas coisas que é o que você também usa na sua prática, né? Então, exercícios propriamente, contra-resistência. Eu gosto muito, eu posto com frequência aquela bala que eu enrolo na gaze, aquela gaze bem fechada, que eu posso usar tanto para um paciente que eu vou treinar mastigação, quanto para um paciente não responsível, que vai ter uma reação mais automática, aí tem mobilidade de língua, tem coordenação dessa mobilidade, tem força de masseter, aumenta a frequência de deglutição por ter aquele estímulo na boca. E você pode usar para uma pessoa que tenha, por exemplo, uma dificuldade para volume, que não pode receber, porque não vai volume na boca dele, né? Você está fazendo uma educação gustativa. Algo que eu uso muito na minha prática, laser, ambu, são estratégias, né, terapêuticas que eu uso muito. O laser, além de eu colocar nos pontos motores de deglutição, a gente sabe que pode usar na glândula de saliva para ajudar nesse controle, né, de salivar. Eu gosto muito de usar a técnica do ILIB, que a gente coloca, né, na artéria e a luz vermelha corre pela corrente sanguínea mesmo para o corpo todo, e isso ajuda na imunidade. E a gente sabe que um dos pilares para essa proteção pulmonar é a imunidade, é a higiene oral, a imunidade e o próprio modo de oferta para a gente minimizar esses danos, né? Para garantir, compensar essa deglutição ao máximo. A técnica do ambu, eu gosto muito de usar, ela tem sido uma ferramenta muito importante na minha prática, porque o ambu, ele ajuda a manter essa proteção de via aérea, porque você está sensibilizando ali, mantendo esse ganho do paciente conseguir se defender, porque a gente sabe que a tosse, ela é divisor de águas para o nosso trabalho. Se o paciente tem uma tosse eficaz, a gente fica um pouco mais tranquila nesse manejo da disfagia, porque ele vai se defender muito mais do que o paciente que não tenha uma tosse eficaz. Então, o ambu, ele me ajuda no treino dessa tosse. Porque por mais que eu faça um exercício de incentivador respiratório, por exemplo, que eu peça para ele puxar o ar para pensar nessa expansão pulmonar, mas se ele já tem uma dificuldade, por exemplo, se ele só usa essa respiração torácica, da caixa torácica, eu peço para ele puxar o ar, ele vai usar o que ele já faz. Se eu peço para ele tossir, ele vai tossir com a força que ele já tem. Então, mesmo que seja fraca, é difícil você treinar a tosse pedindo por comando só para que o paciente tussa. Agora, quando eu dou uma bagagem para ele, quando eu dou uma resistência maior ali para ele, né, mais propriedade daquele ar entrando, é muito melhor de eu trabalhar isso, por exemplo. Então, o ambu me traz isso. A deglutição da gente, ela é toda por pressão, né, e é um sistema só, desde pulmão até essa região aqui alta. Então, o volume pulmonar, ele garante muito que toda essa estrutura se mantenha estável, porque a hora que eu tenho um volume pulmonar diminuído, essa região, ela desaba. É muito mais fácil de não ter essa estrutura segurando ela, então ela pode ter um desabamento e aí entram essas alterações de deglutição em si. Eu vejo muito pessoas com uma disfagia leve que tem uma alteração de véu palatino por conta de uma diminuição já de volume pulmonar. Oi, Danúbia, boa tarde. Tô vendo você aí me dando oi. Então, o que o ambu me traz? Eu jogo essa pressão, né? E aí tem várias técnicas para usar. Existe empilhamento, existe outras, né? Várias possibilidades de usar com ele. Mas o fato é que esse ar, ele vai além do que o paciente pode voluntariamente fazer. Então, ele puxa junto com você e o ar, ele vai entrando, né? Igual aquela forma de gelo que você joga água e a água vai entrando nos buraquinhos da forma. Então, você tem mais capacidade de atingir a base pulmonar, garante esse volume pulmonar, mantém esse ar no pulmão para que toda essa região também fique de uma forma mais estruturada ali, que permaneça ali um estímulo para essa região.
E aí eu adapto, por exemplo, isso em várias estratégias fonoaudiológicas. Eu posso usar para uma proteção de via aérea, para aumentar tempo máximo de fonação, pensando até no Parkinson, né? O ganho que tem para você melhorar a intensidade vocal. E aí você associa o Ambu com aquilo que você deseja na tua terapia. Isso não muda, né? A tua estratégia terapêutica ela vai seguir da mesma forma. Mas o que muda é o objetivo. O fonoaudiólogo que domina a reabilitação paliativa, ele é um fonoaudiólogo diferenciado porque ele está olhando acima da situação e não somente a técnica. A técnica é algo que a gente já tem de formação, né? Então, isso que eu estou trazendo para vocês desse arsenal de técnicas, eu sei que vocês já conhecem, vocês já ouviram falar, pelo menos, e está próximo a vocês. Mas o que eu estou trazendo aqui é que a nossa atuação precisa ir além da técnica. E, além da técnica, é esse olhar de dominar, né? De dominar as fases da doença, saber se a sua atuação ela está numa fase inicial, moderada, fase final de doença. E aí você ter um objetivo claro do que o fonoaudiólogo atua em cada fase dessa doença. Isso é divisor de águas. Isso é uma segurança tremenda para você lidar com a disfagia crônica incurável, porque diante dessas doenças, essas doenças que eu disse para vocês que elas não têm perspectiva de cura, muitas delas já são doenças progressivas, a gente sabe que a disfagia está correlacionada. Então, o que acontece? Ela também vai ter esse impacto de ser uma disfagia crônica. Por isso que eu trago esse termo, né? Um termo que eu venho falando, disfagia crônica e incurável, porque ela está associada a uma doença que é nesse contexto. E diante dessa minha prática, né, de anos aí que eu tenho de formação, desde que eu me formei há 15 anos, eu trabalho com disfagia, e eu tinha essa angústia, né, de pensar, puxa, até aqui eu consigo, e quando eu não consigo ir além dessa reabilitação? E quando eu vejo que, aos meus olhos, um declínio, e fico na dúvida do que indicar, do que não indicar, de como conduzir, achando que é um limite terapêutico, quando o meu paciente mais precisa de mim, né? Porque o paciente precisa do fonoaudiólogo em todas as fases da doença, em todas. E o fonoaudiólogo precisa ter esse domínio e ocupar esse espaço que é dele, porque é o profissional que tem a expertise da alimentação. É o profissional que tem estratégias que minimizam esses danos, que contribuem para a qualidade de vida, para o bem-estar, para esse manejo da alimentação. Então, como que o próprio fonoaudiólogo não ocupa esse espaço que é dele? Chega no momento de que ele mesmo sai do caso, ou que a família fala assim, que a equipe fala, não precisa dar fono, precisa, só que a gente só vai ocupar o nosso espaço se a gente mostrar o nosso valor. Então, são nesses detalhes, quando a gente tem argumentação técnica, embasamento para dizer o fonoaudiólogo precisa estar no caso. É o momento que é a gente que tem que dar a direção do que indicar e do que não indicar. E está sendo oposto na prática clínica. Vocês já perceberam isso? E mesmo nas situações mais desafiadoras em relação à disfagia, que tem sim situações de complicação, de uma via oral, de uma broncoaspiração maciça, somos nós que temos que nortear isso, somos as margens do rio nesse processo. E essa reabilitação paliativa, mesmo que você não garanta uma manutenção de uma via oral exclusiva, por exemplo, manter uma função ativa, ela é um ganho enorme para o paciente, porque ele maneja a saliva, porque ele maneja a secreção, e isso, o que interfere no impacto de qualidade de vida dele? Ele diminui aspirações, que isso é super desconfortável, diminui complicações pulmonares, diminui internações por conta de uma infecção pulmonar. O fonoaudiólogo, ele causa todo esse benefício. E como que a gente não atua em todas as fases da doença, sendo que a gente traz, né, tantos ganhos ali no paciente? E aí, como eu estava dizendo, que eu também tinha essa dor, né, essa angústia em relação a quando eu não conseguia mais reabilitar, e também a questão de que eu buscava um atendimento mais humanizado, centrado na pessoa, porque eu ouvia muito isso, que eu quero continuar comendo ou eu não quero comer, e era uma questão assim, de ver a vontade da pessoa que muitas vezes não conseguia fazer parte da conduta, era uma conduta mais técnica. E aí foi quando que eu conheci os cuidados paliativos, estudei cuidado paliativo, eu fiz a formação,
E essa abordagem, ela me deu uma virada de chave tão grande na minha trajetória profissional, porque eu aprendi a olhar esse cenário amplo. Eu aprendi sobre doença, sobre fase de cuidado. Eu aprendi que a própria dificuldade de deglutição, ela é relacionada ao processo natural da doença, ela é um marcador. Isso para mim foi divisor de águas. E eu aprendi que existem objetivos dentro dessa fase do cuidado e que o fonoaudiólogo é um profissional peça-chave dentro da equipe, só que o próprio fonoaudiólogo precisa saber desse espaço que é dele. E eu vejo que não acontece. Hoje, estando no mundo dos cuidados paliativos, muitas vezes dentro de equipe de cuidado paliativo, ou quando eu dou aula em pós-graduação, existem várias especialidades ali, e não existe um fonoaudiólogo, é raro ter um fonoaudiólogo na equipe, ou nos cursos de cuidados paliativos que a gente vê por aí. E aí eu falo, mas onde está esse profissional que precisa estar aqui, que ele é parte da equipe? Porque, para fechar até esse termo, né, esse conceito da reabilitação paliativa, é imprescindível uma equipe, mais do que multidisciplinar, porque multi é aquilo, o fono vai, o fisio vai, a nutri vai, todas as especialidades, e cada um faz o seu, né, o seu olhar, e ninguém se conversa. Esse olhar da reabilitação paliativa é algo que pensa no objetivo em comum, então muitas vezes você vai ser o elo de fazer esse alinhamento com as outras especialidades, para que você coloque a pessoa como um centro do cuidado, o paciente ao centro, e a família faz parte, porque ela é a unidade de cuidado paciente e família. Então, eles são o centro e nós oferecemos a nossa técnica, a nossa expertise técnica a partir disso. Então, é uma integração, um objetivo em comum. E o fonoaudiólogo faz parte dessa equipe. E aí, dentro dessa minha prática que eu trouxe para vocês, com esse conhecimento dos cuidados paliativos que me deu uma visão muito ampla, eu desenvolvi um método. E é disso que eu falo para vocês o tempo todo aqui, é um passo a passo para o fonoaudiólogo ter esse olhar, essa segurança. Então, é um método que permite que você olhe da fase inicial, a fase moderada, a fase final, o que eu preciso saber em cada fase, qual é o objetivo do fonoaudiólogo em cada fase. E aí, quando você tem isso com uma segurança, você melhora a tua comunicação com o paciente, com a família, com a equipe. Isso você se torna mais seguro, embasamento técnico para poder argumentar, tá? Porque às vezes essa comunicação ela é difícil com o paciente, né? Quando a gente tem que dar más notícias também de dizer desse avanço da deglutição dele, esse acolhimento com a família que a gente sabe muito que na nossa prática, a família, ela traz um sofrimento tão grande. E eu sempre falo, a família que mais demanda é aquela que está mais sofrendo, com mais insegurança. E a gente tem que ter uma estratégia técnica para saber acolher essa família. E também com a equipe. Porque diante disso que a gente está falando, às vezes a gente tem que acolher a equipe também. Mesmo na minha área paliativa, quando eu tenho tudo isso traçado que eu estou trazendo para vocês, esse plano de cuidados e tudo mais, às vezes acontece de um profissional da equipe estar angustiado de ver aquela situação, de achar que o paciente está passando fome. E aí a gente também tem que ter uma comunicação assertiva e técnica para acolher o profissional da equipe e sempre traçar um plano de cuidados extremamente alinhado ali, o objetivo em comum. Então a gente tem que dominar tudo isso e é algo que muitas vezes a gente não foi formado para fazer. Ter essa inteligência emocional para lidar com essas questões, para ver que isso não tem a ver com algo pessoal contra nós, né? Tem a ver com o sofrimento envolvido que vai além do físico, um sofrimento que pode ser de caráter emocional, social, psicológico, espiritual, e que a gente tem que saber como lidar. Quando o paciente chega para você e diz, eu não consigo comer, eu estou inapetente porque eu estou desinteressado pela vida, porque eu não sei o que vai acontecer comigo, eu estou com medo do que vai acontecer comigo, as coisas mudaram, minha realidade é outra. O que a gente fala? E a gente lida com isso o tempo todo. A gente tem que ter preparo para isso, são técnicas. Então, dentro desse passo a passo que eu criei, o fonoaudiólogo tem esse domínio de comunicação, tem esse domínio de entender sobre as fases de doença e qual é o objetivo claro. Então, a reabilitação paliativa, ela fica nesse olhar de técnicas, tem um módulo só de reabilitação paliativa que eu vou mostrar para vocês a minha vivência, eu vou mostrar sobre técnicas mesmo, para quem não conhece o ambu, o laser, a capela, como usar, como que eu uso. Eu vou compartilhar isso com vocês nesse módulo.
Mas vocês vão entender que a técnica, ela é um detalhe desse olhar amplo que um profissional de saúde precisa ter. É um profissional que precisa entender, né, sobre fase de doença, mas precisa entender dos princípios bioéticos que norteiam a autonomia do seu paciente. E é isso que o fonoaudiólogo, né, que dentro da nossa formação é algo que precisamos complementar, e é o que eu estou trazendo aqui para vocês hoje. Então, para quem tem interesse, quem se identifica com isso que eu estou trazendo, para quem tem essa insegurança de saber, puxa, na reabilitação chega um ponto que eu não sei mais qual é o passo que eu tenho que dar, como que eu integro a família, como que eu abordo a equipe para me integrar mais à equipe. Eu convido a você para fazer parte desse curso, o Manejo da Disfagia Crônica Incurável, que está... Estou terminando uma turma agora, semana que vem começa a próxima turma, dia 8, segunda, já é a primeira aula, para que você já tenha essa clareza na sua prática clínica e tire essas inseguranças, essas dúvidas, para que você possa conduzir qualquer caso de disfagia. Eu sei que eu trago aqui o máximo que eu posso trazer para vocês, né, compartilhando de coração da minha prática, do conhecimento que eu vim adquirindo nesses anos, mas não consigo dar tudo, esse aprofundamento para vocês por aqui, né? E olha que eu venho distribuindo conteúdo, eu faço questão disso, porque é algo que brilha mesmo meus olhos, de poder compartilhar com vocês aquilo que mudou a minha vida. Mas foi justamente por isso que eu montei um método passo a passo, para que isso fique mais claro e você possa usar na sua prática o quanto antes, já que a nossa primeira aula começa segunda-feira. Hoje é o último dia para as inscrições desse curso, a gente vai encerrar as inscrições hoje à noite. Então, se você tem interesse, se isso fez sentido para você, se é algo que você quer se aprofundar, eu terei o maior prazer de te receber do lado de cá, no curso Manejo da Disfagia Crônica Incurável. Falando um pouco mais sobre o curso, para quem tem esse interesse, ele tem módulos ao vivo, são 6 módulos ao vivo, que eu vou falar sobre esse conceito dos cuidados paliativos, que é o que baseia toda esse olhar que eu estou trazendo para vocês, associado ao mundo da fonoaudiologia, a atuação do fonoaudiólogo. Lá você vai aprender sobre escalas, como que é essa aplicação de escala para eu entender em que fase do cuidado que meu paciente está. Depois, o outro módulo é a nossa intervenção na fase inicial, a moderada da doença, e entra a reabilitação paliativa, e entra desse plano de cuidados compartilhados, que é a grande oportunidade nessa fase do cuidado. O outro módulo é sobre fase final da doença, aqui a gente vai falar de dieta de conforto, vamos falar sobre como que é essas estratégias do fonoaudiólogo na fase final. Depois nós temos um módulo de atendimento domiciliar e hospitalar, porque existem olhares diferentes. A mesma pessoa, ela está em condições diferentes dentro desses âmbitos. E dentro desse módulo de ambiente domiciliar, tem uma sugestão de fluxograma para você ter uma ideia de frequência de atendimento, quando que eu penso em alta, quando que eu intensifico ou diminuo a frequência de atendimento. Isso é também algo bem interessante, que eu sei que na prática existem dúvidas. O outro módulo é sobre comunicação, que é a base, é um dos pilares dos cuidados paliativos e é algo também que faz muita diferença para a nossa atuação. O outro módulo é a discussão de casos. É quando a gente consegue integrar todo esse conceito a casos reais, dos que eu já atendi, do que eu atendo, do que você também atende e pode trazer para a gente fazer troca, e assim poder aplicar o conceito de uma forma mais prática, de que fique mais claro o uso do conceito. Fora essas aulas ao vivo, eu escolhi ser ao vivo para que a gente tenha esse momento de troca, de tirar dúvida em tempo real mesmo, mas as aulas ficam gravadas para que você tenha acesso durante um ano, poder revisitar quantas vezes você quiser. Tem um módulo gravado que é de reabilitação paliativa, que é exatamente isso, eu vou te ensinar estratégias do que eu uso para pacientes responsivos e não responsivos. Eu vou te ensinar a usar o AMBU, a usar o laser, a usar a capela e os modos de ofertas em relação a esse cuidado centrado, né, no manejo da disfagia. E você vai ter também bônus, que é uma biblioteca de artigos científicos para esse embasamento técnico. Você vai ter 1 hora de consultoria individual comigo, para usar da forma como você quiser, me perguntar o que você quiser saber ou discutir algum caso específico, como você preferir.
Então, esse curso está disponível hoje. A forma de pagamento ela é a mais facilitada possível, porque isso não pode ser um motivo para você não mudar a tua vivência prática, e pode ter certeza que isso vai te trazer um retorno financeiro, porque uma vez que você se torna esse profissional seguro e mais humanizado, você vai ter um aumento na sua forma de cobrar, você vai ter um alto valor do seu atendimento, pode ter certeza disso. E você também vai receber muito mais encaminhamentos, porque você vai se tornar um fonoaudiólogo diferenciado. E a equipe vai ver isso e vai querer que seja você a fono dos pacientes que eles atendem em outros cenários também. Posso te garantir isso. Então, forma de pagamento é algo que a gente resolve, isso não é um problema para você não fazer parte do curso. E começamos na segunda-feira para quem se interessar em vir para o lado de cá. Quem está me acompanhando aqui, alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Eu fico aqui à disposição. E também fico à disposição para quem me mandar mensagem, quiser saber mais alguma coisa. E sempre eu posto conteúdos como esse aqui. Então, se você tem interesse em saber mais em ser um profissional humanizado, com mais segurança na condução da disfagia crônica incurável, é só continuar me acompanhando aqui, que eu posto isso diariamente. Muito obrigada para todos que estiveram aqui comigo, para todos que vão assistir depois essa live, e nós vamos mantendo contato por aqui. Até mais, gente. Tão pouco um ano de acesso? Obrigada, Danúbia, obrigada. Você sempre está aqui, né, comigo. Fico muito feliz de você estar sempre por aqui. Em um ano de acesso, olha, mas é bastante tempo para você conseguir revisitar, e você ainda faz parte, depois que o curso acaba, da comunidade do WhatsApp para continuar as trocas com outros fonoaudiólogos, né, esse network e manter o contato. Viu, Elisama? Mais alguma dúvida de vocês aí? Sempre, estamos juntas sempre, muito bom. Obrigada, Elisama, obrigada, será maravilhoso. Olha, é algo assim que eu trouxe tudo, estou compartilhando tudo com vocês, tudo desses 15 anos da minha formação. Está sendo muito especial poder fazer essa troca, porque a fonoaudiologia é uma profissão essencial, né? Então, eu tenho muito prazer em falar, em contribuir para a nossa profissão, porque eu sou muito realizada como fonoaudióloga e eu desejo, assim, que os fonoaudiólogos sintam a mesma coisa, sabe? De ocupar esse espaço, que ele é tão necessário, tão urgente. As pessoas estão buscando fonoaudiólogos, o mercado está carente disso, né? Então é isso, gente. Bom restinho de sexta-feira aí para vocês, um ótimo final de semana e até mais. Isso aí. Falei tudo o que você queria ouvir. Muito bom, Elisama. Obrigada pela sua participação aqui, viu?